Certamente você já ouviu falar de Allan Kardec. Mas você sabe quem foi esse homem? Onde viveu? Com quem se relacionou? O que pensava e a que ele dedicou sua vida? Se você é daqueles que só sabe informar o que ouviu dizer ou obteve notícias sobre Allan Kardec a partir das pretensas biografias, é muito possível vá se surpreender com a verdadeira história de Allan Kardec. E é essa história que eu vou te contar. Pois antes de tudo, Kardec foi Rivaio, o educador. Tá interessado? Vamos nessa! Bem, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o Beto Ramos. Você está na TV Revelar, um espaço onde falamos tudo de espiritismo. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva e se já for inscrito, se torne membro para apoiar os nossos projetos. Já deixa agora a sua curtida, comente e depois compartilhe esse vídeo nas suas redes, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. O pequeno Rivaio passou sua infância numa localidade chamada Saint-Denis-le-Bourg, que ficava num lindo ambiente rural de Bourg-en-Bresse. Ali nesse lugar residiam aproximadamente uns 600 moradores. Mas, por sua importância, a cidade contava com a sua própria igreja. No não tão longínquo assim século XIX, havia casas com uma arquitetura toda particular. Eram as chamadas Maisons de Maître. Eram casas típicas da época, muito grandes, pois nelas residiam advogados, médicos e vários outros integrantes daquela então elite rural. Essas casas possuíam grandes janelas na sua fachada e eram construídas com mais de um andar, a maioria possuía 3. Sua porta central ficava diante de um pequeno lance de escadas na entrada. E o acesso a essa propriedade era feito transpondo um enorme portão de ferro forjado. Propriedades como estas possuíam várias salas, lavanderia, estábulos para animais, pátio, jardim e área para crias e também para plantios, além de vários terrenos ao seu redor. Do ponto de vista do morador dessa casa, era possível ver extensas pradarias amarelas, ampla planície, plantações de trigo e outros grãos, principais produtos da economia local daquela época. Jean-Louis Duhamel, a senhora Rivaio, conforme uma publicação encontrada no Jornal de Ain, número 56, de 10 de maio de 1826, colocava a casa onde ela morava, então, com a sua mãe, para alugar e a descrevia da maneira como dissemos aos possíveis interessados. A vila de Saint-Denis ficava no centro de um grande bosque que era cortado por diversos riachos, ladeados por salgueiros, formando veios tortuosos, mas por onde se podia caminhar, pisando de pedras, saltando os trechos estreitos, imagine só, muita sombra e a pescaria abundante. Os jardins eram regados pelo rio Veio e o barulho característico dos moinhos, movidos pelo rio, servindo as moendas de trigo. Imagine só o jovem Rivaio crescendo no meio dessa paisagem. Uma pequena cidade, cheia de história, teve no famoso astrônomo francês Lalande, nativo de Bourg, um grande fomentador da sua cultura. Além da diversão, Rivaio tinha um ambiente de extraordinária oportunidade para aprender. O lugar de clima difícil, muito frio em certas épocas do ano, também tinha um calor abafado, característico nos demais períodos do ano. Por vezes, a cidade ficava coberta por um denso nevoeiro. Os seus habitantes, camponeses tradicionais,
eram generosos de coração, mas, ao mesmo tempo, muito desconfiados daquelas pessoas que chegavam ali para visitas à cidade. Entre personalidades famosas que visitaram a localidade ao longo da história, nós vamos encontrar a nobreza, reis e também imperadores. Francisco I, Henri IV, Napoleão Bonaparte, Charles X, o Duque de Orleans e Napoleão III caminharam pelas ruas de Brest. A gente vai percebendo que a infância de Rivaio e o meio onde ele cresceu influenciou bastante na sua obra como educador, principalmente, e, claro, se destacou na organização do Espiritismo. A vila de Saint-Denis era um local muito visitado e os seus próprios moradores gostavam de passear por aquela região, com a família de Rivaio, pois a beleza natural rodeava o seu lar. Bourg-en-Bresse possuía grandes construções que ostentavam valor tanto turístico quanto histórico. O Real Monastério de Brou, então Igreja de Brou, foi uma destas construções mais visitadas de toda a França naquela época. Mas também praças, fontes, hospital e hotéis como o Marron de Meilonas, de 1770, são destaques na pequena, mas aconchegante região central da localidade. As crianças viviam em meio aos animais, aos esquilos, às doninhas, os ouriços e tantos outros, assim como numa variedade de aves. O pica-pau era um morador comum do lugar. Para os ávidos dos detalhes e estudiosos da história do Espiritismo, a informação a seguir é preciosíssima. O burgo, ou unidade administrativa francesa, onde o pequeno Rivaio cresceu, leva Bresse em seu nome, Bourg-en-Bresse. Trata-se de um termo da cultura celta que significa lama, argila, e conta-se que no ano de 1817, quando então seria construída uma prisão naquela cidade, o castelo dos duques de Saboia foi demolido. E entre as suas fundações foi localizado um monumento dos druidas. E ali destacava-se um grande círculo de pedras onde homens se apoiavam. Sabemos que Rivaio escolheu um antigo nome druida para usar como seu pseudônimo nas obras que organizou para a doutrina espírita. Era Allan Kardec. Quem acaso visitar o túmulo onde repousam os restos mortais do organizador do Espiritismo, certamente verá uma imitação daquele monumento encontrado em Bourg-en-Bresse, lá no seu túmulo como uma homenagem. No campo da cultura, a cidade possuía um belo teatro, uma vasta e rica biblioteca e também um colégio. Esse último foi fundado no ano de 1649. Foi conduzido por jesuítas, mais tarde por professores leigos. A partir do ano de 1801, o físico Ampère figurou entre eles, os professores leigos, e ali permaneceu por alguns anos. Aquela pequena localidade abrigou a chamada Sociedade Imperial de Emulação de Ain, que foi criada no ano de 1783. O seu objetivo era lidar com literatura, ciências, agricultura, belas artes e também história. Dotada de jornal, oferecia prêmios e possuía coleções valiosas, sendo inclusive consultada pelo governo do departamento. Rivaio, em 1818, seria nomeado membro correspondente desta mesma sociedade. Em uma de suas obras, cujo título é Plano para a Melhoria da Educação Pública da França, do ano de 1828, aos 24 anos de idade, Rivaio relata que o que ele considerava uma educação ideal. Então, ele coloca uma informação que poucos espíritas conhecem, mas que está relacionada com a teoria espírita, que viria dar a lume, a partir da década de 50,
daquele século XIX. O ambiente de aprendizado, segundo o Rivai, deveria ser uma bela região que proporcionaria vida campestre unida a ocupações sérias, onde o aprendiz teria aula de história natural do campo. A instrução ocorreria por meio de conversações durante passeios pelo campo. O educador levaria seus alunos em viagens para estudo. Eles próprios experimentariam o contato com os costumes dos povos quando estivessem visitando os lugares históricos. Percebe-se aí, então, que Rivai estava falando da sua própria infância e da influência que ele recebeu do meio na sua obra. O educador descrevia nada menos que a sua infância lá na localidade de Bourg-en-Bresse. A pedagogia de Rivai direciona o educador para proporcionar às crianças, desde cedo, ideias sobre história natural, sobre física, sobre química, coisas como estátuas, quadros, plantas, animais e fenômenos da natureza que poderiam testemunhar. Gente, até mesmo uma pedra interessaria, segundo Rivai, ao universo daquele educando. A atenção da criança, então, estaria desperta. E por suas perguntas seria possível tirar partido da sua inteligência e, com ela, lidar convenientemente para tornar esta criança um ser autônomo. Não seria outra a proposta do Espiritismo. Pelas ideias depositadas em sua obra como educador, um educador francês, é possível perceber a influência e as características de sua terra natal na sua formação acadêmica. Em 1834, Rivai escreveu que é importante fixar a atenção da criança sobre o que se passa à sua volta, a fim de que ela perceba aquilo que ela está vendo, aquilo que ela ouve e aquilo que ela faz. Forçando-a desta maneira a pensar, tudo seria natural e teria explicações simples, tudo se compreendendo através da razão. O educador, portanto, idealizava uma postura autônoma para a criança, a fim de que estivesse pronta para exercer a crítica diante de qualquer área. Estimulada a aquisição do conhecimento, sempre que estivesse diante de evidências novas, por estar sempre pronta e aberta ao aprendizado, essa criança manteria sempre a sua mente, ora, também aberta. Rivai, em 1834, desejou ainda que a criança conhecesse o movimento dos astros, que o seu espírito penetrasse o espaço e assim ela não seria indiferente a tudo que vai maravilhar o seu olhar, como fazem os brutos, que nós nos tornamos depois de crescidos. Curiosamente, nesse mesmo texto construído por Kardec, ele diz que as crianças não acreditarão em almas do outro mundo, nem em fantasma, não vão acreditar em ledores de sorte, não verá no movimento dos astros presságios de funestos acontecimentos. Enfim, o seu espírito se alargará, contemplando espaço imenso e sem limites. Observe você que realmente ele vai mudar de opinião mais tarde quanto aos espíritos. Bem antes de se tornar o organizador do espiritismo, Rivai já apresentava ideias lúcidas sobre algo que poderíamos chamar um estilo de vida. Mas antes de todas essas obras escritas, Rivai vai se encontrar com Pestalozzi. É lá em Yverdon. No ano de 1812, os franceses invadiram a Rússia com mais de 600.000 homens. O exército lutava contra um inverno rigoroso, um longo caminho de volta e o seu desabastecimento de provisões. Estavam em guerra. Chegou a perder nessa
situação cerca de 400 mil homens. Com o enfraquecimento do exército francês, em 1814, os inimigos ficaram animados para invadir a França. E é assim que Prússia, Rússia, Reino Unido e Áustria formam uma aliança e levam a guerra para o solo francês. Ain é um dos departamentos invadidos, pois havia o objetivo inimigo de tomar a cidade de Lyon. Mas, vejam vocês, o bravo povo camponês de Bresse forma uma resistência contra os austríacos, prendendo e inclusive matando alguns. Em retaliação, o burgo foi saqueado pelos austríacos. Logo que Paris então foi tomada, Napoleão vai abdicar do poder. A família de Rivai, aflita, sofria com a guerra que tomou as ruas de sua cidade. Hippolyte contava então com a idade de 11 anos. Jeanne-Louise, sua mãe, já havia perdido um casal de filhos e experimentou uma gravidez de grande risco para ter aquele terceiro filho, um terceiro e amado filho. Temerosa, portanto, Jeanne-Louise, junto a Rivai, que agora era tudo para sua mãe, tomavam a estrada para a Suíça e lá na cidade de Yverdon, Cantão de Vaud, chegam no castelo onde funcionava o Instituto de Pestalozzi. Ali estudavam cerca de 150 alunos, cuja metade era constituída de estrangeiros, dentre os quais havia franceses, ingleses, brasileiros e estadunidenses. Verdadeira mescla de línguas e culturas. No instituto havia o grupo de alunos que podiam pagar pelos estudos e também havia um grupo que estudaria de graça, pois não poderiam pagar. E o pagamento dos primeiros permitia o estudo dos demais. Jeanne-Louise considerou que a sua família tinha condição de pagar. Para isso, no ano de 1815, ela vai colocar um imóvel à venda e esse valor é que vai custear as despesas com a educação de Rivai. A vida dos alunos em Yverdon era dotada de grande liberdade. Porta do castelo abertas, clima de uma verdadeira família. O período de aulas não era pouco não, pessoal. Era de 10 horas diárias e cada aula era ministrada no prazo de 1 hora, seguida de intervalo, e ali as atividades eram regadas de recreações, onde se desenvolviam práticas como natação, ginástica, jardinagem e outros trabalhos manuais. No período noturno, entre 19 e 20 horas, havia uma aula livre, onde os alunos correspondiam com os pais. Ali eles desenhavam, adiantavam seus deveres. O estudo de geografia ocorria durante caminhadas pelos campos e montanhas. A botânica consistia no estudo de plantas nos lugares onde elas mesmas nasciam. As datas festivas integravam os alunos à sociedade. E também havia aulas de canto, sempre presente durante os recreios e os passeios. A pedagogia de Pestalozzi nem de longe copiava a de Santo Agostinho. Não havia qualquer modalidade de castigo ou de recompensas. E nada era obtido por meio de coação ou do medo. A disciplina era a conquista da afeição e do dever sincero, fruto do amor com o qual todos ali em Yverdon eram recebidos por Pestalozzi. As crianças aprendiam e se desenvolviam pelo próprio interesse. No castelo de Yverdon, sob a orientação do grande Pestalozzi, todos os jovens aprendiam por meio de suas próprias descobertas. Aprendiam a aprender, como também a ensinar. Os próprios alunos tornavam-se educadores. Como relata
o próprio Pestalozzi, dizendo que foi obrigado a instruir sozinho, porque não haviam outros ali para ajudá-lo naquela tarefa, ele então aprendeu a arte do ensino mútuo. Havia naquela escola, portanto, a verdadeira liberdade de pensar. Compreender a pedagogia de Pestalozzi e a sua influência no ser humano em que se transformaria Rivai não é tão difícil. Uma das citações presentes no meio espírita é que toda análise deve passar pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso. Mas você sabia que era esta a base do ensino de Pestalozzi quando ele ali lecionava? Ante a gama de percepções que chegam ao aprendiz pelos sentidos, tudo de maneira caótica, desconexa, a conquista da informação e sua apreensão pela memória é uma conquista da lógica e da razão. Não adianta, de modo algum, obrigar ninguém a aprender nada. Segundo Pestalozzi, decorar e memorizar, sem que seja uma conquista do trabalho lógico da razão, não é sinônimo de conhecimento. Na verdade, as informações permanecerão amontoadas na memória e a pergunta, qual a utilidade disto que aprendi, ficará sem resposta, porque na verdade não houve aprendizado. Para Pestalozzi, o esforço, a observação e a meditação permitem que a descoberta seja fruto do trabalho pessoal do aluno, de aprender a aprender. Esse processo considera a intuição como fundamento do conhecimento e da instrução. Seria uma espécie de visão mental, a faculdade de ver ou de discernir mentalmente, introspectivamente, até parece Maine de Bihan. Aquilo que não se pode perceber por meio dos sentidos. Estudos recentes apontam que a educação praticada por Pestalozzi certamente foi responsável por Rivai adquirir a prática da investigação aliada à liberdade de pensamento. Recursos estes fundamentais para a sua futura carreira como pedagogo, que também, é lógico, o qualificavam adequadamente para a sua grande liderança frente ao Espiritismo. Sobre o castelo que abrigou o Instituto de Pestalozzi, vale aqui por final salientar que depois do ano de 1838 passou a abrigar uma escola pública com a criação de novas salas de aula, erguendo-se aqui e ali paredes divisórias, janelas adicionais e etc., que mudaram em muito a fachada do castelo à época. Depois do ano de 1950, isso então no século passado, essas salas de aula foram gradualmente abandonadas. Em 1974, saíram as últimas classes e então restaurou-se a estrutura medieval do castelo, que hoje é um centro cultural e lá abriga um museu regional. Também tem um teatro, várias salas de conferência e a mais antiga biblioteca pública da Suíça, que data do ano de 1763. A formação de Rivai continua, pois são várias e múltiplas as influências que recebeu. Mas esta vai ser uma outra história e a gente então vai se encontrar no próximo vídeo. Até lá!